Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá com mais um devocional para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Nesse momento estamos aqui para nós aprender e edificar a nossa vida de forma poderosa e grandiosa. Espírito, alma e corpo esteja nesse momento edificados por meio desse devocional. Esse devocional de hoje vai trazer para nós fortalecimento maravilhoso. Ele diz que nós temos que aplicar a nossa fé com o conhecimento das Escrituras Sagradas. Olha o título desse devocional de hoje. Que maravilha! Aplique a fé com o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Que maravilha! A fé, ela é aplicada nas nossas vidas por meio do conhecimento das Escrituras Sagradas de Deus e de Jesus Cristo. Esteja nesse momento sintonizados comigo. Nós vamos aprender de forma grandiosa e poderosa neste momento. Nós vamos agora crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que diz as Escrituras Sagradas em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato, vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento de Deus, também eu o rejeitarei. Observa que aquele povo ali estava sendo destruídos, não por falta de fé e de oração e de jejum, mas estava sendo destruído por faltar o conhecimento que os sacerdotes que representavam o povo não passavam para o povo o conhecimento de Deus. Eles, os sacerdotes, rejeitaram o conhecimento de Deus e não passaram para o povo também o conhecimento para que o povo fosse libertos e livres. Vamos mais profundo nesse devocional. No livro de Mateus 22:29 diz: Jesus respondeu aos saduceus que questionava a respeito da ressurreição dos mortos: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Observa que os seus, e eles estavam preocupados a respeito da ressurreição dos mortos, porque eles eram 7 irmãos, segundo eles, e foi morrendo cada um desses irmãos, e cada um deles casava com a mulher do seu irmão. Aí ele estava perguntando para Jesus que no final da ressurreição, de quem seria a esposa? De quem ela seria esposa? Porque os 7 irmãos o possuíram como esposa. Jesus disse algo para eles maravilhoso: errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Que tantas pessoas que estão orando, que estão jejuando, que estão fazendo várias coisas, achando que está certos, mesmo assim, Deus tem a misericórdia e abençoa. Imagina se nós entender as Escrituras Sagradas e usar nossa fé com o conhecimento. Imagina o que vai acontecer. Porque
esses saduceus, eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Eles não sabiam que na ressurreição ninguém se casa e nem é dado em casamento. Porque o casamento é para aqui, na terra. Unir o corpo com o corpo para multiplicar a espécie. É para a reprodução. É para procriar. É por isso que temos que unir a uma só carne. E nós unimos com Cristo um só espírito. Quando diz que o homem se une a uma mulher e se torna uma só carne, não é para outra coisa, não se para o propósito, para multiplicação. Então, observa que aqueles saduceus estavam ali sem o conhecimento de Deus. E o próprio Jesus disse: vocês errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias 4,6 disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. No Salmos 82, 5, Deus disse: eles não conhecem nem entendem. Anda em trevas todos os fundamentos da terra. Eu disse Deus, vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens comuns, e morrereis como qualquer dos príncipes que governa este mundo, esta terra. Então observa que Deus estava ali falando para aquelas pessoas, no Salmos 8, para aqueles governantes que oprimiam aquele povo de Deus, oprimia o povo judeus. E Deus falava para aquele povo judeus: vocês não entendem, não compreendem, vocês estão vacilando, vocês foram criados para ser o fundamento da terra. Foi para vocês que eu dei autoridades, poder para governar a terra. E mesmo assim vocês não entendem, não compreendem, vocês vacilam. Porque eu disse que vocês são deuses, e vocês são todos filhos do Altíssimo. Mas como homens comuns, vocês estão morrendo. E como qualquer dos príncipes desse mundo, vocês estão morrendo também. Observa que vocês não podem agir dessa forma. Quando a gente usa nossa fé e entende que nós somos, no livro de Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo perfeito e colocou dentro do homem a eternidade. Mesmo assim, o homem não compreende o que Deus fez do início ao fim. Então, Deus colocou dentro do homem a eternidade, mas mesmo assim o homem não entende o que Deus fez desde o início até o fim. Então, vamos usar a nossa fé com o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas. Não vamos ser como os saduceus, não vamos ser como esses judeus que estavam ali perecendo, morrendo, sendo destruídos por faltar o conhecimento. Vamos buscar os conhecimentos, o nosso conhecimento, quem nós somos agora, depois que estamos em Cristo. Observe as palavras do profeta em nossa escritura tema. Deus não disse que o seu povo perece por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Você pode ter a fé do mundo inteiro e ainda assim ser derrotado. Se sua fé for aplicada na ignorância, sem conhecimento de Deus e de Jesus Cristo e de quem você é em Cristo Jesus, a fé sem um conhecimento é mal aplicada ou é mal direcionada, torna-se improdutiva
É por isso que o conhecimento da palavra de Deus é tão vital nas nossas vidas. Vamos mais profundo nesse devocional. Considere a tentação do Senhor Jesus Cristo num deserto, imediatamente após seu batismo. Pouco antes disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 22. Observa que assim que o Senhor Jesus foi batizado, ouve-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Observa isso. Mas Satanás logo em seguida o tentou, dizendo. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mateus 4:3. O Senhor Jesus tinha fé. Ele poderia ter ordenado que as pedras se transformassem em pão. Lógico, ele tinha fé e ele era Deus. Ele podia sim usar a fé, que ele era Deus, a fé de Deus, e transformar aquelas pedras em pão. Mas ele não usou a fé. O que ele usou? Vou mais profundo. Mas ele aplicou o conhecimento. Ele entendeu que a voz por trás da instrução não era de Deus, mas de Satanás. Portanto, ele o respondeu com a palavra de Deus. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Observa que, da mesma forma que Jesus entendeu que aquela voz que estava vindo na mente dele não era de Deus, mas era de Satanás, assim como em Mateus 16, observa que ele estava falando da sua morte, seu sepultamento e ressurreição. E ele explicava para o discípulo. E aí Pedro se levantou e disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo. De modo nenhum, Senhor. Isso não pode acontecer. No mesmo instante, Jesus, ele percebeu que aquelas palavras, aqueles pensamentos não eram de Pedro, era de Satanás. Ele disse: arreda para trás, Satanás, porque você não imagina, não cogita na sua mente as coisas de Deus. Você só pensa nas coisas do homem, terrena. Então Jesus, ele percebeu que aquele pensamento de Pedro não era dele, era de Satanás. Observa que o intuito de Judas entregar Jesus para ser ali açoitado não era de Deus. Satanás entrou em Judas. Então Jesus percebeu que o diabo já estava nele. Porque aquela ação não era de uma pessoa, de um discípulo que vivia com Jesus 24 horas. Podia fazer o que ele fez. Então Jesus percebeu que aquele que comia com ele no prato era do diabo. Observa algo interessante para nós agir com a nossa fé, com o conhecimento das Escrituras Sagradas. Mais uma vez, Satanás o tentou, incitando a saltar do pináculo do templo. E disse: porque está escrito que os anjos, a seus anjos o sustentarão, e ele se
citou as Escrituras erradamente. Observa algo interessante, que o diabo, ele conhece as Escrituras, mas ele fala as Escrituras para a gente não compreender corretamente as Escrituras. Ele diz que os anjos estavam ali para sustentar Jesus. Mas na Bíblia ali está escrito, no Salmos 91:11, que ele dá ordem aos anjos e nos guarda e nos sustentarão em todos os nossos caminhos. Ele esqueceu que Jesus ali no deserto, em qualquer lugar que ele estava, os anjos ali guardavam ele em todos os caminhos. Então, ele citou a Escritura incorretamente. Mas o mestre, mais uma vez, conhecia a palavra e reconheceu o uso indevido da Escritura Sagrada e respondeu também: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4:7. Por isso que você nunca deve andar na ignorância sem um conhecimento da palavra. Você não pode andar com Deus sem a luz dele. E a sua luz é a sua palavra. No Salmos 119, 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Observa, e luz para o meu caminho. O conhecimento da sua fé direciona a estabilidade e eficácia. Então, o conhecimento da nossa fé vai trazer direção, estabilidade, vai trazer eficácia, domínio. Então, o nosso domínio, a nossa vida, estabilidades, está no conhecimento, no entendimento que nós temos da nossa posição em Cristo Jesus. Sem o conhecimento, mesmo uma fé forte pode ser mal aplicada e levar ao erro. Mas a fé com o conhecimento de Deus e das Escrituras, você anda em domínio, vitória e verdade. Sabendo disso, sempre que aplicar a sua fé, aplique com o conhecimento. Então, se a gente andar na ignorância, sem o conhecimento da palavra, da nossa estabilidade, da nossa vida, que nós estamos agora em Cristo, nós agimos a nossa fé, às vezes, que não tem produção, não tem relevância, não tem resultados, não tem respostas. Nós agimos com a nossa fé, mas não tem nenhuma recompensa, não tem eficácia, não tem vitória, porque a nossa fé, nós estamos aplicando ela sem um conhecimento, sem estabilidade, sem alicerce, que é a palavra de Deus. Em João 8, 31 e 32, Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observa-se que Jesus falou para os judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é a verdade da palavra. É permanecer na palavra, estudando, meditando minuciosamente, que nós somos libertos, nós temos domínio, nós aplicamos a nossa fé com conhecimento. As nossas palavras é coerente com a palavra dele, e nós ali decretamos decretos e as coisas acontecem. No livro de Provérbios 11, 9 diz assim,
O ímpio, com a sua boca, destrói o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Observa que o ignorante, o tolo, ele acaba falando palavras ociosas, torpes, de destruição, maldição, destruindo o próximo, né? O seu próximo com as suas palavras. Mas os justos serão libertos pelo o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Segundo Pedro 1, versículo de número 2, 3 e 4 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas num pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então observa que graça e paz sejam multiplicadas na nossa vida pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. O mundo precisa de graça e paz para viver uma vida estabilizada. Como que nós conseguimos? Como que o mundo tem a paz e graça? Pelo conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Que maravilha! Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem doado todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muitas grandes promessas, para que, por elas, nós se tornamos participantes da natureza divina e nos livrando da corrupção, da imortalidade e das paixões que há no mundo. Então, a Bíblia diz que nós temos que buscar o conhecimento de toda herança, porque foi dada para nós todas as coisas que têm a ver com a vida e a piedade, para que nós possamos participar de toda a natureza de Deus. Amados, tem um desejo ardente pelas Escrituras Sagradas. Aprofunde, deixa a palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração. Amém? No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, vamos confirmar esse devocional, o que nós aprendemos aqui agora por meio desta oração, em nome de Jesus. Querido Pai, obrigado pelo conhecimento da Tua palavra que me enche o meu espírito e guia minha fé. Recuso-me a andar na ignorância sem o conhecimento de Deus Jesus Cristo. Ao ser enganado pelas artimanhas de Satanás e do inimigo, que enche a minha mente de distração, através da sua palavra, a minha fé é corretamente direcionada, eficaz, transforma a situação e despedaça todas as coisas e a seta maligna do diabo. No nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai Celestial. Que palavra maravilhosa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus pode transformar, despedaçar todos os julgos de escravidão, tudo que está nesse mundo para destruir a nossa vida, todo argumento que vem na nossa mente ou vem contra nós, que contradiz a verdade de Deus, como Jesus ali foi tentado e viu ali o argumento de Satanás. E ele repreendeu, ele resistiu o diabo na sua palavra. Assim nós, como cristãos, filhos de Deus, temos que ter discernimento das Escrituras, conhecer e ser obreiros aprovados que manejam a palavra da verdade, não sendo enganado por todo vento de doutrinas de homens, mas sendo arraizados, construídos nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso devocional de hoje para a nossa edificação. Nós crescemos poderosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Todos estamos aqui em breve para nós meditar mais uma vez
em outro devocional para a nossa edificação e crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz de Jesus.